Agora entrou. A gente pede então desculpas, né, pelas transmissões aqui. Seguimos então, porque nós temos um marco então em 2018, né, que sem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde foram implementadas as clínicas de família. Qual é o problema principal? É a questão que elas extrapolam o número de equipes previstas e elas atuam de forma mais centralizada, longe dos territórios mais vulnerabilizados. Porque com as clínicas a gente teve o fechamento de unidades pequenas que viviam o cotidiano lá dos territórios da população atendida, que contraria então a resolução, né, de 2013. Bom, 2019, o ano que nunca acabou. Por quê? A gente teve a portaria Saúde na Hora, né? É importante dizer que nesse caso o secretário de Saúde Erno, então, subiu, digamos assim, né, para o Ministério da Saúde, e aí se começou uma série de implantações, né, em âmbito nacional, de algumas portarias, enfim, que tiveram discordâncias com o controle social nesse país. Então, a portaria Saúde na Hora é uma coisa que impacta hoje no nosso cotidiano, faz parte da atenção básica, porque ela tinha o objetivo de ampliar o acesso e a cobertura, né? Mas a questão é de que forma, né, que isso acontece. Então, acaba que reduz o número de equipes simples espalhadas, né, nos territórios. Tem essa questão dos profissionais poder se revezar, né, entre 12 e 11 horas ininterruptas, podendo, né, atender no atendimento noturno, nos finais de semana. E aí aqui no município de Porto Alegre a gente tem regiões que tem saúde na hora, tem regiões que não tem, e aí também descumpre aquela resolução que a gente leu anteriormente. A gente tem um fato muito grave, que é o desmonte e o fechamento dos NASFs, né, com o fim do matriciamento e a questão da agenda GERCOM. Então hoje a gente não consegue mais fazer as discussões de casos e fazer os cuidados compartilhados. Tu tenta falar com o CAPS, por exemplo, né, porque tu precisa, né, recorrer a outros profissionais que não estão ali na atenção básica, né, e aí a resposta que a gente tem é que tem que esperar a regulação do GERCOM. Então casos muito graves acabam, né, ficando nesse limbo. A gente teve a implementação da carteira de serviços, né, com uma certa redução da atenção básica para ações mais clínicas, com a lógica de bater metas e a qualidade da atenção, né, do ponto de vista psicossocial, muito fragilizada, num contexto de agravamento das condições de vida e adoecimento mental, né, que isso não está explícito, né, na carteira de serviços. Mas a gente teve a Conferência Municipal de Saúde em 2019, né, a 8ª, mais 8 em âmbito nacional, que reafirma a saúde da família como modelo de atenção básica, a implementação de todos os seus componentes com cobertura de 100%, inclusive de agentes comunitários de saúde, via administração direta. E no dia 17 de setembro de 2019, a gente tem a ação julgada pelo STF da inconstitucionalidade do IMESF. A solução da prefeitura naquele momento foi a questão da terceirização, né, da atenção básica com entidades hospitalares, sem a participação do controle social, porque também teve uma dispensa de licitação, teve contratos irregulares apontados pela Secretaria Técnica do Conselho. E no final do ano, o Previne Brasil, que mudou a forma de financiamento da atenção básica, né, também reprovada por todas as instâncias do controle social, com a lógica do repasse de recursos via cadastramento da população e pela lógica também do bater metas, né. 2020, a pandemia, né, que ela escancara as questões profundas de desigualdade do nosso país, faltou teste, demorou vacina, desorientação dos governos sobre as medidas de prevenção, e o nosso processo de cuidado na atenção básica muito reduzido ao pronto atendimento, né, em função dos sintomáticos respiratórios. 2020 ainda a gestão seguiu descumprindo o termo de ajustamento de conduta, seguiu as emissões de MESF, né, e com isso
o segmento do empresariamento da saúde, como a gente fala, através da contratualização das entidades. 2021, ano passado, o governo Mello, secretário municipal de saúde Mauro Esparta, né, assumem a prefeitura, assumem a secretaria. A primeira coisa que o conselho faz é buscar a gestão para falar, para discutir sobre a lei do conselho, sobre as condições mínimas para a gente atuar. E no dia de ontem a gente teve o golpe de ataque à democracia. Mas vamos lá, final do ano, né? Acho que só ficou pulado 2020. Então ainda no final do ano de 2020 a gente teve o fechamento das unidades. Bom, no ano passado, então a gente fez uma série de debates aqui no conselho com a questão do 156 mais POA, né? E num determinado momento a gente perdeu a questão do território. Então, a gente fez um questionamento enquanto Conselho Municipal de Saúde em plenária, né? O problema está solucionado? Nos parece que, em alguma medida, sim, né? Tu não pode mais agendar consultas pelo aplicativo se tu não faz parte daquele território. Mas ainda não tem uma questão em relação à priorização das pessoas idosas e pessoas com deficiência. Como que está se dando a priorização dessas pessoas? Inclusive, o aplicativo 156 mais POA prevê, né, esses critérios. Ano passado, tivemos a lei municipal que diminuiu o número de agentes comunitários na atenção básica, né, através do Índice de Vulnerabilidade em Saúde de 2019, que na nossa leitura é um enfraquecimento do pilar estruturante da saúde da família. E no final do ano passado, a gente teve a unificação das gerências sem um diálogo efetivo com o controle social. 2022, chegamos aqui agora, temos hoje 96% da atenção básica terceirizada, descumprindo a Lei 8080 sobre a função do Estado na execução da política, sobre o TAC de 2007. A gente tem o repasse, então, né, da execução da política pública para as entidades privadas, e não apenas como complementar, né, ao Estado. E, na nossa leitura, tem uma redução da saúde da família em seu trabalho de prevenção, promoção e recuperação da saúde. Na nossa leitura, que os conselheiros e conselheiras trazem, é que o cuidado ficou transformado num atendimento mais pontual para abater as metas do Previne Brasil. Essa é a leitura que fizemos a partir dos relatos dos usuários e das usuárias. A gente tem uma ausência de um trabalho mais articulado com a política de saúde mental, alicerçada no cuidado e liberdade nos territórios. E a gente tem uma oferta de modelos de cuidado diferentes nesse município. Entre estratégia de saúde da família, equipes de atenção primária, GHC, clínicas e PUC. No caso do clínicas, da unidade de Santa Cecília e da PUC, da Vila Fátima, pelo que nos consta, né, as equipes contam com assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas que apoiam a equipe de referência, mas não aparecem no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como NASF. Já no GHC, nas 12 unidades, a gente conta com assistentes sociais e psicólogos nos territórios, né, inclusive é o meu trabalho na Santíssima Trindade, no reassentamento da DIC, com um profissional de cada categoria por unidade e o apoio matricial da terapeuta ocupacional, farmacêutico, psiquiatra, adulto, infantil e nutricionista, aparecendo como NASF. Então a gente tem essas contradições dentro do mesmo município. E no caso das unidades terceirizadas e as 5 unidades restantes do município, como se dá o processo de cuidado multiprofissional e matricial? Essa é uma pergunta que a gente gostaria que fosse respondida. Porque como fica para nós o princípio da universalidade, da população ter diversos tipos de atendimento no mesmo município, na questão da equidade e da integralidade, que são princípios do SUS e da atenção básica. Então, os nossos questionamentos finais acerca do documento apresentado é que, bom, né, como o Mazurked trouxe, em relação à consulta pública, né, ela não foi pactuada, né, com o controle social, e na nossa leitura ela não atingiu a ampla participação da comunidade, porque teve 14 respostas. Tem contido, né, no documento a pesquisa de satisfação, que é uma lei de algum vereador que coloca totens nas unidades de saúde
para que as pessoas respondam lá numericamente como é que foi a sua satisfação em relação ao atendimento. Isso não foi pactuado aqui no controle social. E a gente entende que o documento ele não corresponde à apresentação de um plano, né, conforme previsto nas resoluções citadas, que explicitem assim as diretrizes, ações, as metas, a política para inclusão no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde. Qual é a meta? É a gente aumentar a cobertura da estratégia da saúde da família? É a gente aumentar a cobertura de agentes comunitários de saúde? É a gente contratar a equipe multiprofissional? É a gente ter concurso público? Qual é a resposta da política? E por fim, as nossas considerações finais, então, a gente entende que a proposta ela não respeita as resoluções e deliberações do Conselho Municipal e das conferências. O modelo de saúde da família como diretriz do modelo de cuidado não tem sido respeitado, coexistindo vários tipos de equipes. E a organização dos processos de trabalho reduzidas a uma lógica de consulta-procedimento no modelo mais focalizado e não abrangente. A gente tem também a prioridade para a produção de um quantitativo de consultas numa lógica biomédica que afrontam os princípios da integralidade e da equidade. Como é que tu vai fazer uma consulta considerando o ser humano como um todo em 15 minutos de atendimento? Então, não há uma ampliação de unidades para atender os vazios assistenciais, mas a concentração de equipes numa mesma unidade de saúde. E isso acaba, né, encobrindo as equipes incompletas. Tem a rotatividade dos profissionais, a insuficiência da oferta de cuidados frente à ampliação e complexificação das necessidades em saúde. Porque a atenção básica não é atenção mínima, na nossa leitura enquanto controle social. Então, gente, é isso a nossa síntese. Então, agora a gente passa, né, para a nossa discussão aqui da plenária. A Nídia está com a coordenação das inscrições. Então, eu vou passar para a Nídia coordenar os trabalhos de agora em diante, que eu preciso já volto. Maria Inês, já? É o informe. Não é informe. Não é os informes agora. Agora é para pauta. É sobre a pauta. Tá, então é que a Carolina ali no primeiro slide que apresentou, né, ela falou não lembro se a percentual se eu vou estar correta, mas em 42% que usam plano de saúde. E aí a gente tem que lembrar que o SUS é universal, né, e não se pode pensar em planos de saúde, até porque eu acho que esse número está baseado num censo bem antigo. Tá, tudo bem, mas hoje em dia as pessoas perderam, assim, o empobrecimento da população a gente percebe, né? E de qualquer forma o SUS é universal. Tu não pode chegar e barrar uma pessoa, um atendimento numa unidade básica, ficar ali perguntando se ele tem plano de saúde ou não. Né? Eu sei que não é isso que se faz, mas eu acho que isso não é base para o plano de atenção básica da cidade. Outra coisa eu queria dizer que na minha região leste, eu tenho o acompanhamento da Cristiane Jovita, que sempre me atende, a gente tem uma relação boa. Agora lá vai voltar a Tísio para lá, né, para a região leste. Gostaria que se lembrasse das pessoas com necessidades especiais, se fizesse a rampa que a gente solicita há anos, uma rampa ali na entrada. Queria lembrar que, por causa da pandemia e por causa de todo o empobrecimento que eu já falei, a saúde mental, ela precisa ser tratada nas regiões, precisa ser tratada, e ela não está tendo nenhum atendimento. Nós precisamos dos NASs para atender a saúde da família como um todo. Isso é uma demanda, eu acho, de toda a cidade.
também, eu estou falando da leste, mas é uma demanda de toda a cidade, a questão da saúde mental, ajudaria muito a volta dos grupos nas unidades básicas, os grupos de troca, né, que não tem, que eu saiba, em nenhuma unidade terceirizada está funcionando os grupos de conversa, né? Então isso seria importante. Outra coisa que não está funcionando nos postos é a questão da relação dos trabalhadores nos murais. Não tem ali o nome dos trabalhadores e a carga horária. Era isso, obrigada. Boa noite novamente, virtual e presencial. Eu já fiz quase todas as considerações que eu precisava antes, meninas e plenário, mas eu acho que a gente precisa voltar a uma situação que há muito se aponta aqui e há muito se discute dentro do município de Porto Alegre. E foi uma das coisas que, inclusive, foi na época... Fala mais perto do microfone. Inclusive, foi uma das coisas na época oportunizadas aqui, quando foi reprovado a criação do IMESP, se eu não me engano, por 29 votos a 2 por esse conselho. Certo? 28, errei por 1. Então, a gente precisa fazer uma avaliação nesse processo dessa proposta, que é o seguinte, conforme a diretora ali falou algumas vezes, nós temos trabalhadores. Não, nós não temos trabalhadores. A gente tem uma contratação, uma pactualização, um arrendamento, uma cedência, qualquer outra coisa. Porque os trabalhadores são das instituições que estão contratando. Então, na melhor das hipóteses, nós temos o quê? Um serviço que é prestado. Que, diga-se de passagem, pelos profissionais que são contratados por essa instituição, eles são muito bons. Porque são pessoas que estudaram, como todos nós aqui da área técnica estudamos, foram pessoas que passaram pelo processo seletivo, foram pessoas que foram contratadas por essas instituições. Mas eles não têm uma situação de dar um acolhimento conforme prevê a política de assistência primária e saúde nacional. Então a gente precisa realmente fazer um esforço para que daqui a pouco tempo, talvez a gente não esteja aqui novamente discutindo a lacuna de prestação de serviço, que foi o que aconteceu com a finalização do processo do IMESP. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, boa noite a todos que estão presentes, né, nessa nossa plenária. Depois de 2 anos, eu volto a participar e quero dizer assim, que em 2 anos foram muito intensos, muito tristes, porque a gente está vendo a saúde da gente ser maltratada. Eu falo para a Carolina com todo respeito, falo com a minha gerente distrital com todo respeito, mas o que ela apresentou ali para nós no papel, o papel aceita tudo. E eu, uma mulher com quase 70 anos, que não desistiu da luta, não posso concordar com algumas coisas. Porque eu, nesse tempo que eu venho aqui, eu não vim para brincar. Eu vim para cuidar da minha saúde e da saúde da população de Porto Alegre. Quanto a Carol, que eu a trato assim porque eu conheço ela há tempo e tenho muito carinho por ela, ela sabe. Enquanto pessoa é uma coisa, enquanto gestor é outra, e isso eu faço bem a diferença. Faço muita diferença. Então assim, Carol, quando... Quando tu diz assim, que a saúde é cuidada assim, não é mais verdade. Não estou dizendo que tu estás mentindo, mas é que tu não estás nos consultórios. Tá? Eu já fiz a fala para a Mirella, já falo com ela. Uma coisa, acolhimento. Acolhimento não existe mais. Porque o acolhimento que eu estou acostumada é aquele acolhimento que eu chego na unidade, a enfermeira vinha com um sorriso, tinha umas azedas como eu, assim,
mas ela chegava com um sorriso, media minha glicose, media minha pressão. Quando eu chegava lá no médico, o médico me cumprimentava e já olhava os meus sinais ali e conversava comigo. Hoje, o médico que está lá... Deixa, fala para... Não, é que não fica tão de costas. O médico que está lá, eu vou dizer uma coisa, faz 6 ou 7 anos que eu não estou mais na Santa Casa para tratar da minha tireoide. Está lá nos papéis, nunca me pediram um exame mais. Nunca. Tu chega lá na unidade, bom dia, bom dia. O que a senhora está sentindo? Ainda bem que agora eles perguntam o que eu estou sentindo, não pergunto mais o que eu tenho, porque eu já disse que se eu soubesse o que eu tinha, não ia lá, né? Então, eles já perguntam o que a senhora está sentindo. Olha, eu sou uma pessoa hipertensa, diabética, tenho má circulação, já tive 2 tromboses, tenho glaucoma nas 2 vistas, estou ficando cega, estou enxergando eu já não consigo mais ler. Então, quando tu diz que a saúde é para todos e tem que ser na horizontal, tratar todas as doenças, infelizmente não é. Não está sendo assim. Tá? Então, eu estou sendo bem sincera. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar, mas por enquanto não tem nada para me elogiar. E eu quero dizer que em 5 anos que eu moro no loteamento Moradas do Sul, uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, apareceu os pessoal lá da unidade Belém Velho fazendo um levantamento ali onde a gente mora para saber quem eram os pacientes deles. Só que eles fizeram assim, de 4 em 4 casas eles entravam numa. Eu em 5 anos nunca recebi uma visita de uma agente de saúde, a não ser um agente que foi fazer o levantamento quando eu me mudei lá, porque eu fui lá na unidade que eu pedi e que eu briguei para ser daquela unidade, e usando o meu direito de idoso, que agora isso aí foi contemplado ali. Eu acho que pessoas com problemas de locomoção, pessoas idosas têm que ser atendidas aonde é mais perto de sua casa. Era isso, tinha muito mais para falar, mas o tempo é exímio. Nós temos que terminar cedo. Porque não tem onde. Eu não tenho onde. Agora tem isso, não tiraram, não tem não tem mais nada. Só falta o ar agora para chegar. Dirceu, conselheiro distrital Centro. Boa noite a todos, boa noite a todas e todos que acompanham nas redes sociais. Eu só quero colocar uma coisa, que o território onde a Unidade Básica de Saúde Modelo atende são uma população de 120 mil pessoas, mais ou menos 80 mil idosos, tá? E com agora a diminuição de agentes comunitários nas equipes, tá? Para não prejudicar todo o território, houve uma articulação da equipe do Posto de Saúde Modelo, que articulou com as famílias que recebiam a equipe da Estratégia da Família em Casa, junto com os agentes comunitários que ajudavam então a esse cuidado. Agora é pré-agendado para que o agente comunitário possa ir lá visitar aquela família, aquelas pessoas que precisam desse cuidado, que deixaram muitas deixaram de receber esse cuidado por vários motivos. A família não consegue atender, não tem tempo, ou quando tem tempo não consegue ir na Unidade Básica de Saúde. E isso prejudicou, não consegue mais saber como é que está essa população que é atendida em todo o território. Só se sabe daquelas pessoas que conseguem agendar em articulação com os trabalhadores do posto essa visita em casa com um agente comunitário. Então isso é muito grave. Isso não é qualificar a saúde. Isso é prejudicar a população que é carente, que ganha um salário mínimo achatado, que não ganha um reajuste decente no seu salário e que tem que escolher de pagar aquele medicamento, pagar transporte público ou pagar exame. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter mais carinho
mais atenção e resgatar todo esse caminho que o Conselho Municipal de Saúde apresentou hoje, toda essa história de construção de política pública para a cidade de Porto Alegre, que nós, a população, merecemos respeito. Obrigado. Boa noite, Inara Ruas, segmento trabalhador de saúde. Eu vejo com muita tristeza a situação da atenção básica de Porto Alegre. E acho que Porto Alegre vai piorar mais com essa nova forma de financiamento do Previne Brasil, porque já em equipes que são afinadas, que trabalham em equipe realmente, que todo mundo se conhece, né? Se tem dificuldade de se atingir os parâmetros exigidos pelo Previne Brasil, uma equipe que tem alta rotatividade, que está cada dia tem um enfermeiro, um médico, um técnico diferente, as dificuldades serão maiores. E também como mudou a forma de financiamento do Ministério da Saúde, né? De população para número de pacientes cadastrados, de pessoas, de usuários, cadastrados no SUS, e com a demissão dos agentes comunitários também, então Porto Alegre vai perder dinheiro nisso. Essa é a minha tristeza. Que aumentou mais ontem, né, do que a gente passou lá na Câmara de Vereadores. E sobre isso eu só queria fazer um pequeno parênteses, que antes que me ligou ali foi o Cláudio Agostinho. Seu Pozabolo estava hoje na nossa plenária estadual, né, acho que a gente discutiu umas 2 horas sobre o que aconteceu ontem. E teve alguns encaminhamentos no Conselho Estadual de Saúde hoje. Nós vamos fazer uma recomendação, uma resolução, fazer os 2 documentos. Vamos entrar via judicial, mas como o Conselho não pode entrar via judicial, os conselhos profissionais que fazem parte do controle social, que se comprometeram e estavam presentes, e os sindicatos, e as centrais sindicais, a CUT, a CTB, que também estavam lá, nós vamos entrar via judicial e exigir que o Ministério Público também faça isso, tá? Para contestar e até pedir para o Ministério Público evitar que o prefeito Sebastião Melo assine essa lei, né? Vamos tentar esclarecer ele, já que não houve tempo hábil. Muito obrigada. É aquela conquista trágica, né? A Lídia que está coordenando o Ana Paula, Conselho Distrital Leste, segmento trabalhador, que segundo a nova lei não vai existir mais representação de trabalhadores via os conselhos distritais, né? Mas sim indicados pela gestão através das coordenadorias, né? Uma total inversão, né, do que representa cada segmento e a sua legitimidade. Mas a gente ouviu hoje que os trabalhadores estavam juntos, levando no lombo. Eu só queria primeiro colocar, né, que a informação que a diretora trouxe ali da população em situação de rua, o número de população em situação de rua não corresponde, né, Caroline, ao que está, inclusive, colocado no documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde 2022-2025, na sua parte de atenção básica e no item da saúde da população em situação de rua, estima, a partir dos cadastros dos consultórios na rua existentes, em torno de 6.000 pessoas em situação de rua em Porto Alegre, o que equivale pelas normativas vigentes, a necessidade de 12 equipes de consultório na rua. Portanto, né, ter 4 ou 5 equipes dentro da cidade de Porto Alegre é, né, bastante inferior, né, e não dá conta, obviamente, da necessidade dessa população que a gente viu, infelizmente, né, como a pauperização, a fome, crescer nos últimos 2 anos, né, nas ruas da nossa cidade. Então, só fazer essa retificação, né, porque não é o que está no próprio plano municipal, inclusive como indicativo para o planejamento dos próximos 4 anos. Eu acho que tem que ficar explícito que essa política que está sendo apresentada,
e que na verdade não traz nenhuma grande novidade, porque na verdade ela recorta algumas coisas da PNAB e descreve o que já vem acontecendo em Porto Alegre, né? Mas não responde, como a Tiana colocou, as nossas indagações, né? Como que vai dar conta das necessidades concretas na medida em que a gente vem vendo esse desmonte, né? E os indicadores de saúde piorando ano a ano, né? Claro que nos últimos 2 anos, né, a justificativa da pandemia tem sido usada para tudo, né? Mas a gente vê que essa queda de indicadores ela vem acontecendo já há um bom tempo e vem se intensificando. Infelizmente, né, a gente percebe que essa situação provavelmente vai ser agravada, né, com a situação de desestruturação das equipes que aconteceu. A questão da diretoria da atenção primária, a gente vê uma centralização, né? A gente lutou tanto para a centralidade da política de atenção primária e não para a centralização. São 2 palavras totalmente diferentes. A centralidade significa que essa é a principal política do Sistema Único de Saúde, mas não que ela pode subjugar, através de uma diretoria, todas as outras. E eu quero trazer aqui o exemplo da saúde mental, né? Nós lutamos muito, e esse conselho é protagonista em trazer as demandas de saúde mental dessa cidade, que infelizmente, entre outras, está no ranking, né, com mais de 50% a mais dos índices de transtornos mentais, de ansiedade e depressão das capitais do nosso país. E aí, o que a gente tem para enfrentar isso? A gente tem uma redução da rede de assistência social, de atenção psicossocial, assim, né, como o desmonte da atenção básica, e a saúde mental não está na atenção básica, que tem que resolver, então, entre 85% das necessidades de saúde da população. E nós precisamos que a saúde mental, como um dos principais agravos da saúde da população, esteja fortemente na atenção básica. Ela não está, infelizmente, né? E a gente sente, né, Dirceu, acompanhamos, enquanto Comissão de Saúde Mental e enquanto RAPS, esses efeitos, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, resgatar a centralidade da atenção primária, mas a gente não pode mais ter esse processo de centralização como um modelo de gestão que engolem, né, a política e uma rede inteira, como a rede de atenção psicossocial, pela diretoria de atenção primária, né, assim como engolem, né, a política de assistência farmacêutica, tentando reduzi-la, né, à atenção primária. E a gente precisa, né, trabalhar a política numa perspectiva de integração, de articulação, de transversalidade, mas não de subjugamento, porque a gente tem tido muito prejuízo nesse modelo de gestão que tem sido implementado, e infelizmente o modelo das coordenadorias vem acentuar essa centralização e tem prejudicado isso fortemente, né? Só queria destacar que a gente não colocou, Tiana, para que a gente inclua, né? Isso foi um lapso, né, no fazer os apontamentos, não que não tivesse na nossa discussão, atenção domiciliar como um dos mais agravados, né, da diminuição da atenção básica. Então, a gente não tem tido, ao longo dos últimos anos, atenção domiciliar na atenção básica. E isso também, né, tem atingido principalmente as populações mais vulneráveis, os idosos e as pessoas com deficiência. Com a retirada do NASF, mais agravado ainda. Então, nós precisamos apontar isso também, incluir ali, que a gente acabou esquecendo de incluir. Bom, com essa exposição aí... Te apresenta, Valdir. É bom porque as pessoas... pessoas... do Conselho Distrital, lá do Conselho Distrital e também do núcleo de coordenação do Conselho Municipal usuário, né? Acho que com essa experiência colocada aqui e tudo mais, vejo que Porto Alegre realmente é uma experiência incrível, né? Que voou o mundo afora, né? Que era a democracia participativa, né? E que na área da saúde também acumulou muita coisa, né? E ficou evidente
para mim, ao menos, de que de 2016 para cá, depois do golpe, né, contra a presidenta eleita, realmente se mudou radicalmente esse rumo, né? E aqui em Porto Alegre, antes mesmo da eleição do inominado, né, o governo anterior tentou fazer de Porto Alegre uma experiência exemplar para o Brasil, exatamente desta necropolítica que começou a destruir a política que estava sendo construída. E eu, na prática, queria fazer uma provocação aqui para nós e também para o governo municipal, que é representado na professora Carolina e pelo Francisco Zarias, que ainda está aí. Que é isso, resgatar essa riqueza extraordinária construída aqui e que tem raízes muito profundas, 30 anos de experiência concreta aqui no Conselho Municipal da Saúde, né? Que é como uma árvore que tem raízes muito profundas. Pode até ser vergada pelas ventanias que estão atravessando-nos todos os dias, né? Mas dificilmente será arrancada, né? E a gente acredita nisso. Seguidamente, a administração, o governo municipal, coloca que você se orienta pelas diretrizes nacionais, né? Mas nós aqui temos clareza de que as diretrizes nacionais são a implementação da necropolítica, né? Por exemplo, a desconstituição da estratégia de família deixa isso evidente. De uma política em defesa da saúde como direito, focada na prevenção, que busca no território ajudar no processo de interação com a comunidade, construir realmente condições para a população se proteger mais do que ter que correr um posto para tratar das doenças, né? Mudou o foco. Né? E nessas antigas equipes da saúde da família, tinha que ter no mínimo 3 agentes comunitários. No mínimo 3, podendo ter 5, né? Bom, tudo bem. Mas, comparando com o que tem hoje, né? Então, primeiro mudou o foco. O foco não é mais a saúde como direito, com foco na prevenção, mas no tratamento de doenças. Né? Não mais focada nesse processo de interação da organização comunitária. E a provocação eu queria fazer, por que nós, em Porto Alegre, de novo, como nos anos 90, num período em que esse projeto neoliberal, que agora está sendo aplicado de forma muito mais furiosa do que foi nos anos 90, né? Fizemos em Porto Alegre um contraponto a essa política. E fomos rebeldes, insurgentes dessa política. Né? E essa provocação que eu quero fazer para nós, que aqui estamos persistindo nisso, e ao governo municipal. Por que o atual governo municipal, que bebeu desta fonte, ele foi vice, inclusive, de um prefeito que bebeu desta fonte participativa, subversiva que nós implementamos aqui em Porto Alegre, não tenta também ser parceiro na construção de resgate dessa política e não parceiro pactuado com a necropolítica que vem acontecendo. Então é isso que eu quero colocar, e eu não tenho dúvida nenhuma que Porto Alegre vai sim resgatar essa experiência, porque ela tem raízes muito profundas. Boa noite, meu nome é Efraim Gomes. Estou representando os sindicatos municipais de Porto Alegre e eu sou da saúde. Também como outras pessoas já falaram, eu não acho que exista bem ou mal. Eu acho que a Carolina, a Deise, elas estão super bem intencionadas, né? Eu não penso de outra forma, mas entendo que, como o Bocas falou, se usa os conceitos do SUS, mas na prática de outra forma, né? Então, fala de território, mas não como o território, o local onde a pessoa vive, mas como uma referência para outro lugar. Esse, por exemplo, né?
A questão para mim agora, como representante dos trabalhadores, especialmente, é colocar o quanto os trabalhadores do município mesmo estão em sofrimento mental permanente com essa gestão, que tem manipulado eles de forma muito autoritária e primeiro se faz, depois se conversa e às vezes precisa entrar na justiça, precisa ter processos administrativos, né? Então isso não é exatamente uma política de acolhimento. A outra questão que a própria Carolina colocou é que essa parcerização, essa terceirização, ela na prática, do ponto de vista do trabalho, dos trabalhadores e com consequência para os usuários, ela não tem sido boa. Não se consegue manter trabalhador no mesmo posto por muito tempo. E não se consegue manter trabalhador por muito tempo, eu imagino, não sei, tá? Não sei, não estou afirmando, porque existe um leilão para baixo de salário. É óbvio, a gente entrou numa política empresarial do ponto de vista do trabalhador, então nós estamos leiloando o salário para baixo. Quando a gente leiloa o salário para baixo e cria piores condições de trabalho, a gente não pode esperar melhores resultados. Isso é sempre assim. Se tu cria piores condições, tu vai ter piores resultados, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo falta de profissional, a gente está vendo a ausência, ou seja, existe profissional, mas ele não comparece. Então, tudo isso a gente está vendo. E a Carolina mesmo confirmou que, do ponto de vista da estratégia de saúde da família, da atenção básica em saúde, não se consegue produzir uma atenção básica em saúde quando não se tem uma constância profissional. Então, isso não acontece, não se forma vínculo. E ao não se formar vínculo, a gente não cumpre com o modelo do SUS. Porque o modelo do SUS, ele não é um modelo só de atenção em saúde. Ele é um modelo de educação para a saúde. E isso não se faz mais, isso foi abandonado. A educação não existe mais. Existe a formação em serviço, o que é muito bom, porque faz parte da educação para a saúde. Mas que formação nós vamos ter se a gente não consegue educar, se a gente está formando profissionais para prestar serviço e de uma forma bancária, de uma forma em que se compra número, né? Porque uma avaliação, queria fazer também aqui uma referência, quando saiu a matéria no Correio do Povo sobre, só um pouquinho, tá? Quando saiu a matéria do Correio do Povo sobre as terceirizações dos postos de saúde, o responsável pela Santa Casa, ele foi pródigo em apresentar números de atendimento. Nós que somos da saúde, a gente sabe que esses números não nos servem, não são esses números que nós olhamos. A gente olha indicador de saúde. E indicador de saúde é vacinação, é mortalidade infantil, é controle sobre os diabéticos. Isso é indicador, não é quantas pessoas foram atendidas, porque bom dia não é atendimento. Então, encerro aqui minha fala, falando um pouco do lado dos trabalhadores, mas que tem repercussão direta nos usuários. Boa noite a todas e todos. Gostaria de iniciar minha fala colocando, sou Alfredo Gonçalves, representante da CUT, segmento usuários, né? Mas eu queria levantar uma situação aqui, que é aqui o seu Rosobon, que a gente já se conhece de longa data. Várias pessoas aqui
né, que lutam pela saúde no município de Porto Alegre há muitos anos, né? E a gente está vendo uma situação aqui, Porto Alegre, que era referência, foi referência mundial. O mundo falava, saúde pública de Porto Alegre é uma maravilha. Hoje a saúde de Porto Alegre é temerária, a gestão é temerária, essa gestão que está aí. E temerária e irresponsável, né? Porque dizem que a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo, não é a Casa do Povo. Porque se fosse a Casa do Povo, eles ouviriam o povo na hora de tomar as decisões. Porque recebem dinheiro que é pago pelo povo, né? Que paga seus impostos, não deixa de pagar seus impostos, e aí, quando chegam lá para representar, viram as costas para a população e votam políticas que só prejudicam a população como um todo. Então essa questão que a moça apresentou ali, a Carolina apresentou ali, o que isso aqui é de Janeira. Papel aceita tudo, gente. Papel aceita tudo. Não estou desrespeitando a de Janeira, a Carolina, eu quero deixar bem claro, porque o que acontece é o seguinte: a política que está no papel não vai para a prática. E outra, essa questão o que acontece hoje, demitiram os agentes comunitários, vários, centenas de agentes comunitários perderam emprego, mas não só perderam emprego, tem uma questão mais importante, que era o elo de ligação que essas pessoas tinham nas comunidades, porque conheciam detalhadamente todas as pessoas que tinham seus problemas, o diabético, lá o hipertenso, né? E esse negócio aí de que se a pessoa não for oposto, vai o agente comunitário atrás, aí a matemática não vai fechar, porque não vai ter agente comunitário para ir atrás de tanta gente. O nível de adoecimento que tem é incrível, é alto. Então a gente quer deixar bem claro, nós não vamos nos entregar, né? O conselho, ele é deliberativo, ele vai continuar, porque as entidades vão lutar e a gente vai denunciar, inclusive, a nível mundial, essa situação que acontece em Porto Alegre. O mundo tem que saber essa barbárie que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Vera Pazini, psicóloga, representante do segmento de trabalhadores psicólogos desse conselho. Eu atualmente estou no campo da educação, né? Sou docente, mas eu tenho uma história de 30 anos de trabalho na atenção primária à saúde, vinculada mais diretamente lá ao Grupo Hospitalar Conceição, mas já tive uma experiência anterior no município menor, que era Passo Fundo. E eu atualmente não estudo na universidade especificamente o tema da atenção básica, mas eu acho que a experiência vivida nesses mais de 30 anos aí, vinculada a essa perspectiva do trabalho de atenção primária, me dá legitimidade para poder colocar algumas questões, né? Uma delas é que a gente sabe que Porto Alegre tem esse histórico, né, de ter diferentes organizações que estiveram à frente do desenvolvimento, né, da implementação das ações de atenção primária, pela história, né, do município em relação à implementação da atenção básica. A gente sempre teve, né, desde o início da implementação da atenção básica, antes mesmo de a gente ter o Sistema Único de Saúde implantado, a gente teve as equipes de atenção básica no GHC, a gente tinha historicamente a experiência do Murialdo lá, criou, né, a primeira experiência de atendimento em território de saúde, né, no Sistema de Saúde Murialdo. A gente tinha as unidades, né, que antes da implementação do SUS eram geridas pela LBA, né, que depois foram então tomadas, né, pela gestão municipal a partir da municipalização. Enfim, não quero fazer um histórico disso simplesmente pelo histórico, mas para pensar que
mesmo, né, tendo esses diferentes atores que operavam a política no cotidiano, nós tínhamos uma diretriz que estava pautada na perspectiva que é, para mim, a mais cara da atenção primária, que é essa proximidade com os territórios, né, de vida das pessoas, e que é a responsabilidade por, no mínimo, 80% dos principais problemas de saúde do território. O que eu vejo, né, acontecendo nesse momento é que quando a gente tem diferentes tipos de unidades em funcionamento, a gente tem um problema em relação a isso. Porque as unidades, elas teriam que, independente do seu tamanho do ponto de vista de quantas equipes elas vão comportar em quanto estabelecimento, elas tinham que ter a competência, a possibilidade de ter competência do atendimento dos, no mínimo, 80% dos principais problemas de saúde das pessoas que moram naquele território sob sua responsabilidade. E não ter algumas unidades que dão conta disso, outras unidades que dão conta de mais isso, ou isso mais aquilo, né? Todas as unidades deveriam ter competência para dar conta do que a população que está sob sua responsabilidade necessita. Também alguns de vocês aqui já sabem, eu fui gestora de um programa de residência, coordenei um programa de residência há muitos anos no GHC, e eu tenho certeza que algumas das pessoas que eu estou vendo aqui que fizeram a residência lá, se tivessem a possibilidade de ser as pessoas que estão de fato implementando a política do ponto de vista da proposição política, elas teriam isso como pressuposto, porque elas aprenderam isso lá no GHC, elas sabem que isso é importante. Então, eu sei que quem está, né, operando no dia a dia da gestão não são as pessoas que estão decidindo sobre o modo de implementação. Mas eu, de fato, hoje estou vinculada... Ai, essa máscara... Obrigada, gente. Não consigo ficar. Já vou terminar, tá? Atualmente, eu coordeno um outro programa de residência, né, na instituição onde eu trabalho como educadora. E eu me preocupo, sim, hoje, com a formação que os residentes estão recebendo. Porque eu tenho medo do que os residentes vão aprender, porque os residentes estão lá trabalhando no dia a dia dos serviços, e eu posso avalizar que os residentes que se formaram na época anterior, que eu fazia gestão do programa de saúde, eles aprenderam os princípios do SUS, eles sabem o que é integralidade, e eles vão buscar fazer isso acontecer no dia a dia dos serviços. Agora, eu não tenho certeza que os residentes que estão hoje inseridos nos serviços que são contratualizados no município, eles estão aprendendo isso, que é, para mim, fundamental, né? Uma atenção básica que não... Quem trabalha com atenção básica sabe que grande parte dos problemas que chegam cotidianamente, todos os dias no serviço, são questões de saúde mental. E uma atenção básica que não prioriza o cuidado de saúde mental, que não tem a saúde mental no seu dia a dia, não pode dizer que é um serviço de atenção básica. Então, são muitas as questões, para mim, né, que estão colocadas quando a gente não pensa uma proposta que minimamente esteja num território que possa dar conta, que possa garantir, né, a possibilidade de acesso, que possa garantir o trabalho longitudinal e que possa garantir a integralidade do cuidado. E eu não enxergo isso nessa proposta, né? Eu não enxergo que a gente consiga garantir isso. Então, eu não posso dizer, né, que a gente tem aqui, atualmente, do ponto de vista da gestão municipal, eu nem estou dizendo dos serviços, porque aí a gente vai ter diferentes perspectivas, né? Diferentes possibilidades de fazer essa oferta. Mas do ponto de vista da política municipal de atenção básica, eu não posso dizer que a gente tem uma política que garanta a acessibilidade, que garanta a longitudinalidade do cuidado, que garanta a integralidade do cuidado e que possa contar também com a participação social, que é tão importante
para a gente garantir cuidado na atenção básica. Dentro do nosso rito, a gente passa agora para a gestão responder, né? Eu só queria colocar já de antemão um encaminhamento, que é uma construção que a gente já vem também fazendo, junto com o Comitê em Defesa do SUS, né, contra as terceirizações, que é a questão de um amplo seminário, né, sobre a atenção básica no município, sendo construído inclusive, né, com os programas de residência, né, porque todos e todas e todos estão sentindo na pele, né, os problemas que hoje foram apontados aqui. Então, gostaria de deixar já esse encaminhamento. Bom, então vamos respondendo, fui anotando, né, espero que eu consiga contemplar todos os questionamentos que vieram. Só é importante lembrar, gente, não sei se estou enganada, né, mas a plenária deveria até às 8h30, né, já são 9h30, então qual é o tempo que eu tenho? 5 minutos? Para responder? Tá, só para não, eu acho que as pessoas também têm outras questões. Bom, Maria Inês, né, trouxe ali os dados do convênio, isso é ANS, isso é dados, eu posso pegar até o desse mês, tá, não é dados de 2010, 2020. Aquilo ali, eu concordo contigo, acho que são convênios. Convênios, a gente tem convênio ambulatorial, tem convênio que só paga a consulta, que não paga o exame, convênios gerais. É um dado, ele pode, né, ele é superestimado, mas é o dado que a gente tem, né, todos os municípios que lidam com gestão utilizam também ele para avaliar risco e vulnerabilidade. Em relação ao que tu trouxeste ali daquele mural azul, os dados dos profissionais, escala de profissional, isso a gente já está retomando já desde o início do ano, para de fato todas as unidades terem contempladas, né, quais são os profissionais que tem na unidade de saúde mesmo. E a carga horária. Carga horária, sim, é a escala de RH, né, que a gente fala. Importante a gente trazer uma situação, tá? Hoje, em Porto Alegre, nós temos 360 equipes de saúde da família. No entanto, anota aí, Ana Paula, no entanto, 71 estão sem agente comunitário de saúde, tá? A gente tem 360 equipes trabalhando com 40 horas, médico, enfermeiro, técnico da enfermagem, mas não temos a equipe de saúde da família que o Ministério da Saúde fala, pois não temos agente comunitário de saúde. O que nós fizemos agora? Vai ser nomeado, né, foi solicitada a nomeação de 32 agentes comunitários, foi aprovado, né, o prefeito já assinou na segunda-feira, e vão ser chamados. Não vamos conseguir contemplar 71 unidades, né, para chegarmos nos 82% de cobertura de saúde da família. Né? A Vera acho que trouxe, né, a questão de a gente ter a cobertura de fato adequada. Bom, a gente está com uma cobertura. Capital com 80% de cobertura de saúde da família não tem, somente Curitiba. Não existe outra capital no Brasil que tenha essa cobertura. Claro, capital, estou falando de grande porte, capital grande porte que nem Porto Alegre. Não vou entrar na capital, né, dos estados do Nordeste, que é uma capital bem menor. Então, outra questão, para as equipes que não têm, né, obviamente, e não foi chamado mais agente comunitário, porque não tem agente aprovado. Então, vai ser aberto um novo concurso, já está em tramitação, para nomeação para as áreas que não teve nenhum agente aprovado. Então, isso é bem importante. Temos hoje, né, se a gente tivesse todos os agentes nessas equipes, 82% de cobertura de saúde da família. Dejanira me trouxe, né, me resgatou a época em que eu atendia e eu era vinculada a uma terceirizada, o Hospital Moinhos de Vento. E lembro muito bem quando o IMESC entrou na equipe, qual foi toda a comoção da população contra o IMESC e querendo que o Moinhos ficasse lá. Então, volto a dizer, hoje eu sou servidora e hoje eu não sou boa. Mas quando eu era terceirizada, eu era boa, né, Janeiro? Eu não disse isso, Carol. Não me senti mal hoje. Não, deixa eu terminar, eu te dou a palavra, mas só pra... Dá o poder para a pessoa que conhece a pessoa. Tu, enquanto estava lá, eu não vou dizer uma coisa, mas quando tu foi avacalhada, não é esse termo que eu deveria usar, mas é o que me veio agora... eu fui a pessoa que te apoiou quando aqueles lá foram em cima de ti,
que tu foi inocente naquilo. Te caíram de pau sobre ti, quem é que te defendeu e falou para as pessoas? A gente está falando a mesma coisa, Lígia. Eu estou dizendo que a gente tem que cuidar os momentos. Os momentos. Virou gestora, tu mudou. Não. Tu era parceira nossa. Mas sou era ainda. muito parceira. Veja, sou a questão de trazer. A questão Quando de tu acha que um médico, que eu chego lá, o médico nem te dá bom dia e só te passa exame e tu acha que está certo? Não tô achando que certo. Gente, acho que é bem importante falar, a gente tem uma aproximação muito, a Tiana está participando conosco do Comitê de Territorialização, acho que isso é bem importante falar, que trata um pouco dessa questão do território, acho que é importante ter a fala do Conselho, ter essas considerações. Essas questões pontuais, gente, a gente precisa falar. Temos problemas com estatutários? Temos problemas com o contratualizado? Também temos. A gente precisa de vocês e que nos dê esse retorno. A Mirella vai ser o ponto, deixa para a gente conseguir melhorar lá a morada hípica. Eu lembro muito, quando era IMESC, eu lembro das tuas queixas em relação àquela unidade. Eu lembro daquela época. Então, assim, sempre tem alguma coisa ruim, mas a gente precisa construir no coletivo, não é no Conselho Municipal que a gente vai ficar lavando roupa. Eu acho que a gente mas veja, a gente tem a porta aberta, a gente pode construir. Não me importo e sou uma defensora do SUS e vou conseguir, vou tentar de toda forma que o SUS seja melhor para todo mundo. Mas a gente precisa estar do mesmo lado. A gente não está em lados diferentes de trincheira. Dirceu trouxeste do modelo, né, Dirceu? Sim, a IBGE é o que traz, né, hoje de população, são mais de 100 mil pessoas, mas de fato, cadastrados. O que é cadastrado? São pessoas que usam, que adentram a unidade de saúde e utilizam por vacina, por procedimentos, consultas, etc. São 32 mil pessoas cadastradas. Mesmo assim, é um número grande, né? Para a equipe que tem lá, para o número de médicos, enfermeiros e tudo mais, é um número grande. Então a gente tem esse cuidado para também qualificar aquela unidade. O que a Ana Paula trouxe, assim, é tudo super importante. Meu único porém, né, pena que a gente não teve essas considerações no SEI, né, que foi uma das questões que o núcleo, eu lembro bem, né, do ter o encaminhamento da Tiana na época, para que a gente colocasse no SEI. Uma pena que a gente não teve para conseguir enriquecer a nossa política, porque a gente quer construir, né, e não quer chegar aqui e sofrer nota de repúdio ou qualquer coisa. Acho que seria bem importante. Outra questão, né, com certeza, a parte da saúde mental, foram nomeados, né, recentemente 8 psicólogos, desses 8, 6 psicólogos vão estar dentro da DAPS, então, equipes de saúde mental e os CAPs serão beneficiados. Desculpa, Tiana, que eu me invadi teu espaço. Também né, foi assinado então a contratação dos SRTs, que é uma outra dificuldade que a gente tinha, né, para conseguir colocar esses pacientes que precisam, né, passarem, né, a conviver nos SRTs, e também em breve então 2 CAPs serão assinados para a contratação, que é uma das nossas grandes dificuldades. Acho que foi o Efraim aqui, ou o Bongás, até esquei, mas que trouxe da questão, foi o Efraim, lembrei, do salário. O Efraim é o salário igual, tá? Então, assim, a única diferença que teve foi o salário do médico. O salário do médico, ele foi superior ao salário que o IMESC na época pagava, que era uma das dificuldades. E lembrando, gente, a gente tinha uma dificuldade grande de expansão da equipe de saúde da família. Hoje, a gente tem o maior número de equipes de saúde da família que Porto Alegre já teve. Hoje. Estou falando dia 18 de agosto de 2018. Não é só os médicos. Não, estou falando hoje é o maior número de equipes de saúde da família. Não se chegou nem perto com o IMESC. Os salários não são a gente tinha, sim. A gente tinha uma dificuldade de como avançar aumento de equipe de saúde da família pela contratação médica. Muitas vacâncias na época do IMESC. Nós chegamos a 150 PMMs. Hoje a gente não tem 30 PMMs no município. Por quê? Porque o Ministério cortou esse programa. E se fosse nós dependermos do IMESC, nós não teríamos nem 50 equipes de saúde da família em Porto Alegre. Por quê? Porque tem uma dificuldade, né? A gente bem sabe da contratação de médico servidor. Então, né, acho que mais uma justificativa, né? Nem estou falando das demais equipes, mas estou falando em relação a essa categoria que é bem específica. Acho que é isso, gente. Se porventura não respondi, né? Acho que a Vera trouxe a questão da residência, é bem importante. Eu sou ex-residente, né, Vera? Não sei se você sabe, fiz a residência no GHC também. Defendemos, né, uma atenção primária.
tenho que discordar, né? Eu acho que a gente contempla muito dos atributos e muitas das questões que eu aprendi no GHC eu trago para cá, né? Eu e a Deise, a gente compartilha muito dessas. Fui uma das criadoras da residência da atenção primária aqui da Secretaria, coordenei a Coremo, né, por 2 anos até assumir a direção, então me afastei. Então, acredito que a gente tem sim potencial, mas obviamente a gente vai errar. E eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Né? E a gente precisa. Ele atende aos atributos? Sim, eu falei isso na minha apresentação, mas acho que a gente precisa de vocês também para a construção, não só a crítica por si só. Né? Eu acho que a crítica a gente também tem autocrítica. Então, assim, qual é a tua sugestão? Gostaria de ouvir mais sugestões e não tantas críticas aqui nesse conselho. Acho que fica esse meu recado. Bem, acho que a plenária é o espaço, né, para essa construção, inclusive, né, da análise da política e para as sugestões, né. Então, eu espero que também as representantes, né, da gestão consigam também fazer essa escuta efetiva e afetiva que tanto a gente tem reivindicado enquanto controle social. A gente acredita que é neste espaço da plenária que qualquer política pública deve ser construída. Obviamente, respeitando, né, todas as instâncias, né, local, distrital, até culminar nesse espaço. Então, na nossa avaliação, os apontamentos que a gente faz para a política estão contemplados hoje nesse espaço. Mas a gente precisa fazer hoje a questão da votação em relação à política apresentada, né, se a gente aprova, reprova ou se abstém. Mas antes eu só queria fazer uma consideração que o Conselho Municipal está sim no Comitê de Territorialização e dentro do horário de trabalho, e eu só gostaria de pedir que não se remarque mais reuniões em cima da hora, porque enquanto trabalhador é muito difícil da gente conseguir, né, sem as condições estruturais mínimas para representar o Conselho, estar e mudar a agenda de trabalho de um momento para outro, tá? Posso fazer uma venda de 30 segundos antes da votação? Por favor? Bem rápido. É só uma situação, Caroline, que eu acho que precisa ficar registrado, tá? Mas as sugestões são dadas há muitos anos nesse conselho e elas são renovadas a cada 4 anos, certo? Entra gestor, sai gestor, as sugestões vêm, mas infelizmente a gente não vê por gestor nenhum, vindo de fora ou os do quadro, elas serem levadas. Certo? E eu acho que a gente não pode esquecer disso. A cada 4 anos elas vêm e ano após ano a gente apresenta sugestões. Não importa o governo, não importa o partido, não importa quem está na cadeira. Isso é historicamente, e vocês como servidoras sabem disso, tanto do teu período de MESF quanto agora. Acho que só reforçar, né, aqui não se trata de uma política nossa de governo, mas de Estado, né, então isso é uma coisa bem importante. Obrigada, Mazur, pela consideração. Vai ter Ela é a coordenadora da unidade básica, né, Carolina. Assim, ó, a tua gerente, que agora é distrital, né, nós temos 3 reuniões do Conselho Distrital, ela não aparece. 2 vezes ela deu justificativa e a última ela mandou a segunda não teve. Teve, mas foi a adjunta, né? Ela não vai. Não, mas é que calma, gente. A coordenadoria é um espaço, certo? São 6 pessoas que estão lá. Cada uma daquelas pessoas pode representar. As gurias, só para ter noção, Lídia, a Mirella está com 800 horas de banco de horas. A gente teve uma determinação do prefeito para não fazer o banco de horas. Eu não posso botar ela aqui, ela estava segunda, eles revezam. Mas assim, eu quero dizer que tem uma pessoa que vai representar. A Cris reveza com a Sinara, reveza com a Milene. É uma equipe que trabalha junto e todos sabem do que precisam responder. Gente, nós precisamos fazer a votação, né? Isso também tem um impacto, acho que é depois da unificação também das coordenadorias, eu acredito, né? Mas a gente não vai entrar nesse momento nessa pauta. A gente precisa então fazer a votação da política da atenção básica, né, municipal, que foi apresentada pela gestão
Então, em regime de votação, quem aprova, reprova ou se abstém. Então, quem aprova a política apresentada pela gestão, por favor, levante seu crachá. Vou pedir para que sigam com as crachás levantados para eu poder... Vocês vão... Quem aprova a política. Não vai votar? Quem aprova, vai? É. Quem aprova. Depois nós não somos parceiros, né? Temos uma aprovação, então. Quem reprova a política apresentada. Mantenham os crachás levantados só para eu registrar aqui. Isso. Quem se abstém? Quem se abstém? Ninguém? Certo. Então, a política apresentada pela gestão foi reprovada por 17 votos, uma aprovação e 0 abstenções. Logo em seguida encaminharemos a deliberação de plenária e também a gente vai colocar, né, na nossa apresentação, no nosso documento, os apontamentos feitos por cada um e cada uma dos conselheiros e conselheiras, para que a gente possa enviar para a gestão. Quero dizer para vocês, então, que nós estamos, né, no encerramento da nossa plenária. Não vai ter informe? Não foi dado. Foi dentro da pauta. Dentro da pauta. A gente tinha combinado isso. Ah, é? Sim. Então tá. Gostaria que a gente pudesse, nesses minutos finais da nossa plenária, acho que reforçar aquilo que falamos no início, né, sobre que tentaram nos enterrar com a votação ontem na Câmara Municipal de Vereadores, a um ataque brutal, nunca antes visto na história, talvez, deste país, em relação a alguma instância de controle social, mas eles não sabem que nós somos sementes, né, e continuaremos. E para finalizar a nossa noite em defesa do SUS, está acontecendo no município de Porto Alegre um seminário, né, sobre a população em situação de rua. Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho maravilhoso com a Pastoral da Rua em São Paulo, também participou. O pessoal reivindica, né, essa questão do censo, que esse número de 2.800 pessoas é um número ridículo, em detrimento do aumento do número de pessoas nessa condição e da não atualização do censo. Então isso é importante refrisar, porque amanhã é o Dia Nacional da População em Situação de Rua. Então, o vídeo... Consciência de que a nossa luta é histórica. Ela não começou conosco e não vai acabar em nós. O Zumbi foi assassinado. Martin Luther King foi assassinado. O Chico Mendes foi assassinado. O Irmã Dorothy foi assassinado. O Bruno foi executado. Ela não começou conosco e não vai acabar em nós. O Zumbi foi assassinado. Martin Luther King foi assassinado. O Chico Mendes foi assassinado. O Irmã Dorothy foi assassinado. O Bruno foi executado. O Dom foi executado. Dom Pedro Casaldáliga dizia que nós somos soldados derrotados de uma luta invencível. Uma jornalista um dia me perguntou: qual é a tua perspectiva? Eu disse: a minha perspectiva é um fracasso, porque se eu não fracassar é porque eu aderi a esse sistema. Então acho que a gente não tem que ter pretensão de vencer. Como diz o Darcy Ribeiro, eu tentei alfabetizar, não consegui, fui derrotado. Eu tentei defender os indígenas, fui derrotado. As minhas derrotas são as minhas vitórias. Detestaria estar do lado dos que venceram. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido, não se nossa luta é histórica. Ela não começou conosco e não vai acabar em nós. Ninguém tira da gente, direito garantido, não se compra e não se vende. Vamos lutar, venceremos! Viva o Conselho Municipal de Saúde! Viva!
Vamos